Sabe aquele tipo de filme que você vai ao cinema sem saber muito, sem ter visto trailer demais, sem ter lido crítica nenhuma, e sair de lá completamente arrasado no bom sentido, com o coração acelerado, os olhos marejados e aquela sensação de que acabou de assistir algo que vai ficar na memória por anos? Pois é, Durandar. A Vingança é exatamente esse tipo de filme. Quando os primeiros rumores sobre esse projeto vazaram ainda em 2024, a galera do cinema indiano ficou numa mistura de empolgação e ceticismo. Shah Rukh Khan voltando a fazer um papel de ação pesada depois de Jawan? Aditya Dar na cadeira de diretor depois de Ori? A operação cirúrgica e Yoda? E um roteiro que misturava epicidade histórica com brutalidade emocional contemporânea parecia grande demais, ambicioso demais, quase impossível de entregar, mas entregou. Cara, esse filme entregou de um jeito que deixou o próprio setor de cinema indiano em choque quando os números de bilheteria do primeiro fim de semana chegaram. E não foi só o dinheiro, foi a resposta do público, os gritos nas salas de cinema em Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. Gente que foi assistir e ficou para a segunda sessão no mesmo dia. Críticos que raramente são generosos com produções de Bollywood vieram a público admitir que tinham subestimado o projeto. Então o que é Durandar? A Vingança é a história de Durandar Singh, um guerreiro lendário da Rajputana histórica, ou pelo menos inspirado nessa herança, que foi traído pelos próprios aliados, humilhado, deixado para morrer, e que passou anos reconstruindo não apenas seu corpo, mas sua mente, sua estratégia e sua capacidade de destruir tudo que o tinha destruído. Parece simples quando você fala assim, parece quase clichê, mas não é. A genialidade do roteiro, escrito pelo próprio Aditya Dar em parceria com Sridhar Raghavan, um dos roteiristas mais sofisticados de Bollywood, está justamente em pegar essa estrutura clássica da história de vingança e pervertê-la de dentro para fora. Durandar não é um herói que você torce sem questionamento. Ele é alguém que te faz perguntar se a vingança é mesmo a resposta, que te faz sentir a dor de quem foi destruído injustamente, mas também te coloca em dúvida quando ele começa a usar os mesmos métodos dos inimigos. É esse tipo de complexidade moral que eleva o filme acima de qualquer blockbuster de ação padrão. E aí vem Shah Rukh, meu Deus. Esse homem tem 60 anos de idade e entregou uma performance física e emocional que deixa a maioria dos atores mais jovens de Bollywood envergonhados. Mas a gente vai falar sobre isso em detalhes mais pra frente. Por enquanto, só deixa eu te contar o contexto do lançamento desse filme, porque é importante para entender por que o impacto foi tão gigantesco. O ano era 2026. O cinema indiano estava passando por uma fase interessante, uma transição real. Depois do explosivo sucesso de filmes como Pushpa 2, Kalki 1898 AD e do fenômeno global que KGF Chapter 2 criou, o público tinha ficado exigente. Não bastava mais um filme bonito com música boa e romance no meio. As pessoas queriam substância, queriam ser desafiadas, queriam sair do cinema sentindo que aquelas horas tinham valido a pena de verdade. Durandar. A vingança chegou exatamente nesse momento e soube ler o zeitgeist do público com uma precisão cirúrgica. Mas espera, porque tem muito mais história por trás disso do que parece na superfície. A concepção desse projeto começou anos antes, quando Aditya Dar estava no auge da depressão criativa depois de algumas experiências frustrantes em Hollywood. Ele voltou à Índia com um bloco de notas cheio de ideias, uma raiva no peito e uma necessidade urgente de fazer algo que importasse de verdade. Durandar nasceu dessa raiva. Nasceu desse lugar de eu preciso contar essa história porque ela me consome. E você sente isso em cada frame do filme. Há cenas nesse filme que são praticamente obras de arte visuais independentes. Cenas que você pode pausar em qualquer quadro e usar como wallpaper sem que ninguém estranhasse se estivessem penduradas numa galeria de arte. O diretor de fotografia Sanu John Varghese, que trabalhou em filmes como Sher Shah, aqui atingiu outro nível completamente. A paleta de cores, o uso de luz natural, as escolhas de ângulo que comunicam poder, vulnerabilidade, traição, tudo funciona em harmonia de um jeito que você raramente vê no cinema comercial indiano. Outra coisa que precisa ser dita antes de mergulhar de cabeça nesse roteiro é sobre a música. A.R. Rahman. Isso. É só isso. A.R. Rahman compôs a trilha sonora completa de Durandar. A Vingança, e pode parecer exagero, mas eu tô falando sério aqui, essa pode ser uma das melhores trilhas sonoras que ele já fez em toda a carreira. E a carreira dele inclui Slumdog Millionaire, inclui Lagaan, inclui Roja,
Então, quando eu digo que essa trilha é do nível daquelas, você entende a magnitude do que estou dizendo. Presta atenção nisso. A faixa principal do filme, Durandar, que toca durante a grande sequência de batalha do terceiro ato, foi baixada mais de 80 milhões de vezes nas primeiras 48 horas de lançamento. 80 milhões em 48 horas. Esse número não é coincidência. Não é marketing. É a prova de que quando você combina talento de verdade com uma história que ressoa emocionalmente de verdade, o público sente. O público responde. Para quem não é familiarizado com o cinema indiano, ou para quem conhece só superficialmente o Bollywood de romances e danças coloridas, Durandar. A vingança pode parecer distante. Pode parecer um filme de ação indiano sem mais. Mas isso seria um erro enorme de avaliação. Esse filme tem mais a ver com o cinema de Leone, de Kurosawa, de Park Chan-wook, do que com qualquer coisa que você pensaria quando ouve Bollywood. A referência ao cinema de vingança coreano, especialmente, é tão evidente que alguns críticos ocidentais chamaram Durandar de o old boy indiano. O que é um elogio enorme e ao mesmo tempo uma simplificação, porque o filme tem sua própria identidade absolutamente singular. Olha só o que aconteceu quando o trailer oficial foi lançado 3 meses antes do estreia. Em menos de 24 horas, tinha ultrapassado 100 milhões de visualizações no YouTube. Só o trailer. Pessoas que não assistiam filmes de Bollywood há anos foram ao cinema por causa desse trailer. Diásporas indianas em Londres, Toronto, Dubai, São Paulo foram em grupo assistir no dia da estreia e voltaram com relatos emocionados nas redes sociais. Em São Paulo, especificamente, onde existe uma comunidade indiana significativa, o Cinema na Liberdade precisou adicionar sessões extras na primeira semana porque esgotava bilhetes horas antes. Isso num mercado onde filmes de Bollywood raramente chegam em salas amplas. Esse é o poder de Durandar, a vingança. E agora a gente vai mergulhar de verdade nessa obra. Vai entender cada camada, cada escolha, cada detalhe de como esse filme foi feito, por que funciona tão bem e por que vai ser lembrado como um marco do cinema indiano do século XXI. Você preparado? Porque tem muito pela frente. Tá, então vamos começar pelo básico, mas pelo básico apresentado do jeito certo, que é como você contaria para um amigo que ainda não sabe nada sobre o filme e precisa de contexto para entender a grandiosidade do que vai ver. Durandar, A Vingança, título original. The Revenge, lançado em 2026. Produzido pela Yash Raj Filmes em associação com a RZP Movies, essa combinação já deveria dizer muito, porque quando as duas maiores produtoras de Bollywood se juntam num projeto, é sinal de que ninguém estava disposto a apostar pouco. O orçamento oficial confirmado foi de 450 crores de rúpias, o que em valores absolutos coloca esse filme entre as 3 produções mais caras do cinema indiano da história. Para ter noção de escala, isso é aproximadamente 54 milhões de dólares americanos. Não é nível de Hollywood, mas para Bollywood é dinheiro sério, e você vê cada centavo na tela. A direção ficou com Aditya Dar, que você já conhece se acompanhou o circuito indiano nos últimos anos. Nascido em Jammu em 1983, Aditya é aquele tipo de cineasta que chegou ao grande público de forma explosiva e não deu marcha ré. O Eri, a Operação Cirúrgica, seu primeiro grande trabalho, foi um fenômeno em 2019. Transformou Vicky Kaushal em estrela nacional, quebrou recordes de bilheteria e gerou aquele famoso meme How's the Josh, que entrou no vocabulário popular indiano. Depois de O Eri, Aditya trabalhou em projetos internacionais, absorveu influências diversas, voltou à Índia com uma visão mais madura, mais dura, mais disposta a questionar do que a simplesmente entreter. Durandar é o resultado dessa maturação. No papel principal, Shah Rukh Khan. E aqui, mano, eu preciso de um momento porque Shah Rukh Khan em 2026 é um fenômeno que transcende o cinema. O homem tem mais de 30 anos de carreira. Passou por fases, por altos e baixos, por momentos onde o público questionava se ele ainda tinha relevância. E então veio Pathaan em 2023, Jawan logo depois, e cada vez mais a reinvenção ficou clara. Durandar é o ápice dessa reinvenção. Shah Rukh aqui não é o rei do romance, não é o SRK de DDLJ ou de Kal Ho Na Ho, é um homem que carrega décadas de dor num corpo que foi forjado para destruir. É uma performance de ator que merece ser estudada em faculdades de cinema. No papel de Mrinalini, a mulher que Durandar amou, perdeu, e que retorna ao centro da história de um jeito que vai te pegar de surpresa, está Deepika Padukone.
Se tem uma atriz em Bollywood hoje com o tipo de presença que transforma uma cena só por estar nela, é Deepika. Ela e Shah Rukh já trabalharam juntos antes, em Om Shanti Om, bem no início da carreira dela. Mas aqui a dinâmica é radicalmente diferente. Mais pesada, mais carregada de histórico não dito, mais adulta. A química entre os dois nesse filme é de queimar a tela, mas não de um jeito fácil, de um jeito que dói, que é complicado, que te deixa com aquela sensação de aperto no peito. O papel do vilão principal, Vikramaditya Rao, um general corrupto que traiu Durandar e ascendeu ao poder sobre os escombros da lealdade que pisoteou, ficou com Ranveer Singh. E eu sei o que você está pensando. Ranveer e Deepika juntos no mesmo set com Shah Rukh, considerando que Ranveer e Deepika são casados na vida real. Pois é, o drama potencial era real. O resultado na tela foi explosivo do melhor jeito possível. Ranveer Singh fez de Vikramaditya um dos vilões mais aterrorizantes do cinema indiano dos últimos anos. Não porque ele é um monstro óbvio, mas porque ele é absolutamente convicto de que fez a coisa certa. Vilões que acreditam em sua própria bondade são sempre os mais perigosos, e Ranveer entendeu isso com precisão assustadora. O elenco de apoio é igualmente formidável. Tabu, numa das performances mais contidas e devastadoras da sua carreira, como a mãe de Durandar, uma mulher que viveu para ver o filho destruído e que carrega essa culpa em cada movimento. Jim Sarv, que virou querido do público depois de Rocket Boys, aqui como Aryan, o aliado mais leal de Durandar que vai ser testado até os limites. E a revelação do filme. Siddharth Chaturvedi como o filho adolescente de Vikramaditya, um personagem que começa como antagonista secundário e se transforma em algo muito mais complexo nas mãos de um ator que claramente estudou cada nuance do roteiro. O gênero do filme, difícil de encaixar numa caixinha. É ação de épico histórico, mas com sensibilidade de drama psicológico contemporâneo. Tem elementos de thriller político. Tem uma história de amor que funciona como núcleo emocional sem dominar a narrativa. Tem sequências de batalha que rivalizam com qualquer coisa produzida pelo Ocidente nos últimos anos. E tem aqueles momentos quietos, íntimos, onde dois personagens sentados numa sala conversando carregam mais tensão do que qualquer explosão. A classificação indicativa no Brasil é 16 anos, e é merecida não pelo excesso gratuito de violência, mas pela intensidade emocional e por algumas sequências que são genuinamente perturbadoras na melhor tradição do cinema de impacto. O filme tem 187 minutos de duração, 3 horas e 7 minutos, e eu prometo mesmo, que você vai sair querendo que tivesse mais. Não existe um momento de gordura, um momento onde você olha para o relógio. Aditya Dar e seu editor, Pooja Surti, que editou também Yer Jawani Hai Dewani e vários outros clássicos, montaram esse filme num ritmo que nunca deixa o espectador descansar demais, mas também nunca é apressado demais para não respirar nos momentos que precisam de ar. A estreia foi em 15 de maio de 2026, simultânea em 8.000 salas na Índia e 4.500 salas internacionalmente, incluindo, pela primeira vez na história do cinema indiano, uma parceria direta com a rede AMC nos Estados Unidos, que garantiu exibição em mais de 1.500 salas americanas. Esse número é histórico. É a maior presença inicial de um filme indiano em salas americanas jamais registrada. A campanha de marketing foi diferente de tudo que Bollywood costuma fazer. Sem vazamentos controlados de cenas, sem entrevistas em excesso. O elenco praticamente desapareceu dos radares nos 3 meses antes do lançamento, criando um vácuo de informação que foi preenchido pela especulação crescente e pela memória do trailer inicial. Quando Shah Rukh Khan apareceu numa coletiva de imprensa 5 dias antes da estreia, a sala estava lotada de jornalistas que tinham voado de 3 continentes para estar lá. Isso não acontece com filme de Bollywood normalmente. Mas Durandar, A Vingança não é um filme de Bollywood normal. É preciso também falar sobre o contexto político e cultural em que esse filme apareceu. A Índia de 2026 está num momento de reflexão intensa sobre sua própria história, sobre narrativas de poder, sobre quem conta as histórias e com que propósito. Durandar, A Vingança chega nesse contexto como um filme que, apesar de ambientado numa época histórica específica, fala diretamente sobre lealdade, traição, poder corrupto e a possibilidade, ou impossibilidade de justiça verdadeira em sistemas que foram construídos para proteger os poderosos. Não é acidente que o filme ressoou tão forte. Era a história certa no momento certo. Agora a gente vai de cabeça na história.
E eu vou fazer isso da forma mais envolvente possível, sem spoilers pesados dos momentos que você precisa viver na sala de cinema, mas com detalhes suficientes para você entender a riqueza do que esse roteiro construiu. Aqui vai um aviso. Se você ainda não viu e quer entrar completamente às cegas, talvez queira guardar essa parte para depois. Mas se quer entender por que esse filme é um trabalho narrativo excepcional, fica. O filme começa não com Durandar adulto. Começa com um menino de 12 anos. A primeira cena, e isso é um dos ganchos mais eficazes de toda a narrativa, é de uma criança correndo descalça por uma planície seca ao entardecer. A câmera segue esse menino de longe inicialmente, numa perspectiva quase documental, e só aos poucos revela o que ele está fugindo. Ou melhor, o que ele está correndo em direção. Porque a revelação não é que ele está com medo, é que ele está com raiva, é que ele está carregando alguma coisa, algo pequeno e pesado ao mesmo tempo. Quando a câmera finalmente abre e mostra o contexto, você vê um forte em chamas ao fundo, a voz distante de uma mulher chamando por ele, e esse menino parado na beirada de um penhasco, segurando uma adaga que pertencia ao pai. O pai acabou de ser executado. E quem mandou executá-lo foi Vikramaditya Rao, o mesmo homem que o pai de Durandar tinha servido com lealdade absoluta por 20 anos. Essa é a semente. Plantada nos primeiros 3 minutos do filme, de forma quase silenciosa, sem trilha dramática excessiva, sem diálogo expositivo, pura imagem, e já tá te destruindo emocionalmente antes mesmo de você saber o nome dos personagens. Flash forward para 22 anos depois. Durandar Singh é agora um general respeitado, ou melhor, temido, do mesmo sistema que matou seu pai. A ironia é proposital. O roteiro vai trabalhar essa ironia com bisturi ao longo de todo o primeiro ato. Durandar não entrou no sistema por ambição cega ou por ter esquecido o passado. Entrou porque entendeu ainda jovem que a vingança sem poder é só um grito no vazio. Para destruir Vikramaditya, precisava estar dentro do mesmo círculo de poder. Precisava que o inimigo o visse como aliado antes de perceber que era o verdugo. É aqui que o personagem começa a te fascinar e a te desconfortar ao mesmo tempo, porque Durandar não é um inocente esperando o momento certo. Nos 22 anos de preparação, ele fez coisas que estão moralmente longe da linha do herói. Tomou decisões difíceis, ficou de lado em situações onde poderia ter ajudado, usou pessoas, e o filme não esconde isso. O roteiro tem a coragem de mostrar um protagonista que você entende profundamente, mas que também te faz questionar se a finalidade realmente justifica os meios que ele escolheu. A primeira hora do filme é essencialmente o estabelecimento desse mundo. A geopolítica do universo do filme, que tem uma relação complexa com a história real, usando elementos da Rajputana medieval, mas sem se prender a nenhum período específico, uma ficção histórica deliberada, é construída com cuidado. Você entende as hierarquias de poder, as alianças, as rivalidades. Você entende o que está em jogo além da vingança pessoal de um homem. Mrinalini entra na história nesse primeiro ato de um jeito que parece quase casual, como se o roteiro não quisesse revelar o peso que ela vai ter mais tarde. Ela é apresentada como conselheira política de uma rainha aliada, uma mulher de inteligência afiada e posição social estabelecida. A primeira cena entre ela e Durandar é carregada de subtext. Eles claramente se conhecem de antes. Há uma história entre os dois que não foi resolvida. Os diálogos são cortantes, quase agressivos, mas com uma intimidade por baixo que te diz que esses dois já foram um para o outro muito mais do que estão dispostos a admitir publicamente. Aí vem a reviravolta do primeiro ato. Aqui muda tudo, sem revelar os detalhes específicos. Durandar descobre que o plano de vingança que ele construiu meticulosamente por 2 décadas foi comprometido. Alguém dentro do seu círculo mais próximo vendeu informações para Vikramaditya. E a descoberta não é feita de forma dramática, com confronto e gritos. É feita numa cena quieta, numa conversa ordinária onde uma palavra errada na hora errada revela tudo. Shah Rukh Khan, nessa cena, assistindo ao momento em que percebe a traição com quase nenhuma mudança facial, apenas um olho que endurece milimetricamente, é cinema em estado puro. O resultado dessa traição é devastador. Durandar perde não apenas o plano, mas perde pessoas. Perde a cobertura que tinha construído. E aqui o roteiro se torna cruel de verdade. É forçado a tomar uma decisão que o coloca em oposição a alguém que ele amava. A cena que se segue a essa decisão, que acontece mais ou menos nos 50 minutos de filme,
é a que a maioria das pessoas menciona quando falam sobre o impacto emocional do longa. Sem exagero. Agora humilhado publicamente, traído e com um inimigo de 30 anos finalmente ciente da verdade sobre quem Durandar realmente é, começa o segundo ato. E o segundo ato de Durandar, a vingança, é uma das construções narrativas mais tensas e inteligentes do cinema indiano contemporâneo. Durandar some, literalmente, por 2 anos, mostrados numa série de sequências curtíssimas de montagem que Aditya Dar chama de o período de morte. O personagem desaparece de qualquer radar. Vikramaditya o declara morto. O mundo que conhecia Durandar segue em frente. Mrinalini, que não sabe se ele está vivo, toma as próprias decisões sobre o futuro. E quando Durandar volta, não é com nenhum gesto grandioso. Volta como um comerciante de especiarias numa cidade pequena, a 300 quilômetros da corte de Vikramaditya, sem ostentação, sem exércitos, com uma barba que o torne reconhecível e olhos que não revelam nada, e começa pacientemente a tecer uma teia nova. O que o roteiro faz de genial nessa segunda fase é mostrar como a vingança de Durandar desta vez não é baseada em poder militar direto, é baseada em paciência, em informação, em fazer Vikramaditya destruir a si mesmo sem nunca ser confrontado diretamente. É uma estratégia que vai levando o espectador a uma tensão crescente, porque você sabe que Durandar está operando, sente que cada movimento dele tem propósito, mas nem sempre consegue ver o padrão completo até que ele se revela. Há um segmento de 30 minutos no segundo ato que é completamente livre de ação física, sem luta, sem perseguição. São 30 minutos de política, de conversa, de olhares e de pequenas traições orquestradas. E é o segmento mais tenso de todo o filme, porque a tensão é psicológica. Porque você vê um homem destruindo um império com palavras e silêncios. Então, nos 70 minutos finais, tudo acelera. O terceiro ato de Durandar, a vingança, começa com uma das sequências de abertura de ato mais eficazes que eu já vi no cinema indiano. Sem aviso, sem preparação narrativa óbvia, o filme te lança numa sequência de ação noturna de 17 minutos, que parece ter vindo de um universo diferente do que o drama político dos 30 minutos anteriores, mas que faz todo o sentido narrativo quando você entende o que Durandar está fazendo. Ele não está atacando Vikramaditya, está resgatando uma informação. Está recuperando uma prova que foi escondida há 20 anos. A prova que vai destruir não apenas Vikramaditya, mas todo o sistema que o sustentou. E essa distinção é fundamental. Durandar não quer apenas matar o homem, quer desmantelar a estrutura. A sequência de ação em questão, uma infiltração num arquivo secreto fortemente protegido, seguida de uma fuga por rooftops e canais de água, foi filmada majoritariamente com câmera na mão e iluminação disponível. A equipe de fotografia de Sanujon Varughese recusou iluminação artificial controlada para essa cena específica, usando apenas tochas e reflexos de lua. O resultado é algo que parece ao mesmo tempo documental e mitológico. Você quase sente o cheiro do smoke e da água nessas cenas. Shah Rukh Khan fez as próprias cenas de ação nessa sequência. Não todas, o nível de risco em algumas partes era alto demais, mas uma porcentagem que surpreendeu até o elenco de apoio. Há uma cena específica onde ele cai de uma altura significativa numa plataforma e imediatamente continua em movimento. Não foi dublê. O ator fez questão de que ficasse registrado. Mas voltando ao plot principal, com a prova em mãos, Durandar revela sua presença. E faz isso não de forma discreta. Faz de modo que Vikramaditya saiba que ele está vivo, que está de volta, e que está com o que precisa para destruí-lo. É uma declaração de guerra calculada. Uma que Durandar sabe que vai forçar Vikramaditya a agir precipitadamente, quebrando a frieza estratégica que o tornou poderoso por tanto tempo. É aqui que Mrinalini reentra na narrativa central. A reunião entre Durandar e Mrinalini, que acontece num templo abandonado à chuva, numa cena que dura quase 8 minutos sem corte, é a sequência mais emocionalmente devastadora de todo o filme. Não porque tem muito acontecendo em termos de ação, mas porque são dois personagens com décadas de história não resolvida, amor e mágoa e escolhas impossíveis entre eles, confrontando a realidade do que virou a vida de cada um. O diálogo foi escrito por Sridhar Raghavan e é denso, poético sem ser artificialmente eloquente e brutalmente honesto. Deepika Padukone nessa cena. Cara, não tem outra maneira de dizer. Essa é uma das melhores performances da carreira dela. Ela carrega a cena inteira com uma qualidade de presença que te faz sentir cada palavra antes de ser dita.
Há um momento onde ela simplesmente para de falar e olha para Shah Rukh por cerca de 15 segundos de tela, sem diálogo, sem música. E você vê um personagem inteiro, uma história inteira, numa expressão. Mas o roteiro não permite que essa reunião seja um momento de alívio. Durandar e Minaline se reencontram, se entendem mais profundamente do que nunca, e então são separados novamente por circunstâncias, por uma traição de terceiros que os coloca em lados opostos de uma situação que nenhum dos dois escolheria voluntariamente. É a crueldade do destino que o roteiro explora repetidamente. Não que as pessoas que se amam sejam incompatíveis, mas que o mundo ao redor delas é incompatível com o amor delas. O clímax do confronto entre Durandar e Vikramaditya foi planejado por meses de ensaio colaborativo entre Shah Rukh Khan e Ranveer Singh. Os dois atores literalmente ficaram morando juntos por 3 semanas antes das filmagens das cenas finais, para que a dinâmica entre eles tivesse aquela camada de intimidade que só existe entre pessoas que se conhecem bem demais. E funciona. O confronto final não é apenas uma batalha física. É uma conversa. É dois homens que se conhecem completamente, que sabem de verdade o que o outro é capaz de fazer e de sacrificar, medindo forças não apenas com os corpos, mas com cada palavra. Ranveer Singh, como Vikramaditya no clímax, faz algo que poucos atores conseguem. Ele humaniza o vilão sem pedir perdão por ele. Há uma cena onde Vikramaditya explica sua lógica, justifica cada decisão que tomou com uma clareza e uma convicção que te faz entender, não concordar, entender por que ele fez o que fez. Você sai dessa cena com a mesma sensação ambígua que grandes vilões do cinema sempre criam. Incapaz de simpatizar completamente, mas incapaz de reduzir a figura a um simples monstro. Quanto ao filho de Vikramaditya, esse personagem interpretado por Siddharth Chaturvedi, que eu mencionei antes, é aqui no terceiro ato que sua história atinge o ponto máximo. Sem revelar exatamente o que acontece, o arco dele é sobre a impossibilidade de herdar a culpa do pai sem por isso ser o pai. É sobre o momento em que um jovem escolhe ser diferente do que foi ensinado a ser. É uma das histórias secundárias mais bem construídas que Bollywood já produziu, e num filme menor seria o plot central. A resolução de Durandar. A vingança não é fácil. Não há triunfo limpo. Não há vitória que não custe algo que não pode ser recuperado. A última meia hora do filme é emocionalmente exaustiva de um jeito que só as melhores histórias conseguem. Não porque é sombria, mas porque é verdadeira. Porque você sente que esses personagens pagaram preços reais por escolhas reais, e que a vitória de Durandar, se é que pode ser chamada assim, tem um sabor amargo que nenhuma música triunfal consegue disfarçar. A última cena do filme, e aqui eu vou ter que ser deliberadamente vago para não estragar, volta ao mesmo penhasco da cena de abertura. O menino de 12 anos com a adaga do pai. Só que desta vez não é uma memória. É uma escolha de presente. E o que Durandar faz nessa cena vai continuar sendo debatido nas análises críticas desse filme por décadas. Termina sem resposta óbvia. Termina com ambiguidade deliberada. Termina como as melhores histórias terminam, te devolvendo para o mundo com uma pergunta nova que você vai carregar por um bom tempo. Um filme é tão bom quanto seus personagens. Enredo pode ser sofisticado, direção pode ser belíssima, trilha sonora pode ser de outro nível, mas se os personagens não tiverem vida própria, não funcionam como centro emocional da experiência. Durandar. A vingança é, acima de tudo, um estudo de personagens. E vou dissecar os principais com o respeito que eles merecem. Durandar Singh, Shah Rukh Khan. A primeira coisa que você precisa entender sobre Durandar como personagem é que ele foi escrito e interpretado contra o tipo. Shah Rukh Khan passou a maior parte de sua carreira sendo o herói amável, o amante apaixonado, o homem que dança na chuva e abraça com os braços abertos. Durandar não abraça ninguém. Durandar mede cada palavra, cada gesto, cada silêncio como um estrategista medindo o terreno antes de uma batalha. O trabalho físico que Shah Rukh fez para esse personagem é impressionante e documentado. Treinou por 18 meses antes das filmagens começarem, combinando treinamento de Kalaripayattu, arte marcial ancestral indiana, com preparação muscular específica. Mas o que mais chama atenção não é o físico. É a qualidade dos olhos. Há uma convenção no cinema indiano de que olhos do herói precisam ser expressivos, grandes, comunicativos. Shah Rukh Khan, que tem olhos que são literalmente famosos nesse contexto, fez o oposto em Durandar. Fechou, diminuiu a expressão, transformou os olhos num escudo em vez de uma janela. E o efeito é perturbador da melhor forma.
Você passa o filme tentando ler o que há por trás daquele escudo, e quando ele finalmente baixa em 2, 3 momentos específicos, o impacto é esmagador. O arco de Durandar também é mais complicado do que parece na sinopse. Não é simplesmente homem traído busca vingança. É homem traído escolhe a vingança como razão de existir, e aos poucos percebe que pode ter sacrificado tudo mais que importava nessa escolha. Há um momento perto do final do segundo ato onde Durandar está sozinho numa sequência que não tem diálogo nenhum. E você vê claramente, através de Shah Rukh Khan sem uma única palavra, que o personagem está questionando a própria vida. Não de forma melodramática, de uma forma quieta, devastadora. Mrinalini, de Deepika Padukone Mrinalini poderia ter sido o que frequentemente é a personagem feminina num épico de ação. O interesse romântico que existe para dar motivação emocional ao herói. Não nesse filme. O roteiro tem a inteligência de construir Mrinalini como uma entidade narrativa completamente independente, com sua própria agência, seus próprios objetivos, suas próprias escolhas que não dependem de Durandar para existirem. Quando Durandar desaparece por 2 anos e ela não sabe se está vivo, Mrinalini não congela esperando. Avança. Toma decisões políticas complexas. Constrói alianças. Negocia com poderes que detesta por necessidade estratégica. Quando Durandar reaparece, ela não está simplesmente esperando por ele. Está no meio de um plano próprio que foi construído com suas próprias mãos. Deepika Padukone estudou para o papel. Isso é dito sobre atores frequentemente de forma genérica, mas aqui é específico. Ela trabalhou com uma consultora de língua e gestualidade histórica por 4 meses. Estudou a postura e o modo de existir de mulheres de poder em contextos pré-coloniais indianos e trabalhou com Aditya Dar para garantir que cada escolha física da Mrinalini comunicasse a alguém que habituou o próprio corpo a uma posição de autoridade conquistada, não herdada. O momento onde ela e Durandar finalmente reconhecem o que perderam e o que ainda existe entre eles, aquela cena no templo que mencionei antes, é tão eficaz em parte porque Deepika nunca pede ao espectador que sinta por ela. Ela simplesmente está lá com uma verdade tão completa que o espectador não tem outra opção. Vikramaditya Rao, Ranveer Singh Vikramaditya é o tipo de vilão que o cinema precisa mais, aquele que não sabe que é vilão. Ele construiu uma narrativa sobre si mesmo onde cada coisa que fez foi necessária, estratégica, no melhor interesse do maior número de pessoas. A morte do pai de Durandar, uma inevitabilidade que o próprio homem teria entendido se tivesse sido menos idealista. A traição que destruiu o plano de Durandar, uma medida de proteção para um sistema que beneficiava muitos. Em cada justificativa, há uma lógica fria que é mais aterrorizante do que qualquer monstruosidade aberta. Ranveer Singh, que construiu sua carreira em grande parte em papéis de energia explosiva, de personagens que enchem o espaço, faz aqui exatamente o oposto. Vikramaditya é contido, quase sempre calmo. Fala baixo, raramente gesticula, e esse contenimento cria um perigo que nenhuma explosão de fúria conseguiria. Você sente que sob aquela calma há algo ilimitado, algo que não tem problema com o que for necessário fazer. Há uma cena de jantar, que parece absolutamente ordinária nas primeiras trocas, onde Vikramaditya começa a revelar que sabe muito mais do que Durandar acredita que ele sabe. E Ranveer conduz essa revelação em câmera lenta narrativa, cada frase apertando o nó 1 milímetro, sem que o personagem levante a voz ou mude a expressão. É assustador de assistir da forma certa. Tabu como a mãe. Performance de suporte que rouba cenas sem nome identificado nos materiais de divulgação. O personagem é creditado simplesmente como Ma. A mãe de Durandar, interpretada por Tabu, aparece em apenas 4 cenas no filme. 4. E Tabu faz de cada uma delas algo que fica. A mais importante é numa conversa que ela tem com Durandar adulto quando ele volta ao vilarejo natal antes de desaparecer. Ela não sabe do plano, não sabe de nada. E mesmo assim, nessa conversa de 5 minutos, ela diz a ele tudo o que ele precisa ouvir sem nunca dizer nada explicitamente. Tabu construiu esse personagem com décadas de entendimento de como a linguagem não dita funciona no cinema. Vamos falar sobre Aditya Dar como cineasta, porque entender quem ele é e de onde ele veio é fundamental para entender por que Durandar. A vingança existe do jeito que existe. Aditya nasceu em Jammu, numa família de classe média com nenhuma conexão com a indústria do cinema. Essa origem importa porque molda como ele vê histórias. Ele não cresceu dentro do sistema de Bollywood.
Não tem os reflexos condicionados de quem nasceu no ecossistema. Quando foi a Mumbai fazer cinema, chegou como forasteiro, e essa perspectiva de forasteiro, essa vontade de provar algo, é perceptível em cada filme que fez. O Eri foi um ato de coragem criativa disfarçado de filme de ação patriótico. Sob a superfície do thriller de operação militar, havia uma análise sofisticada de como o luto mascara raiva e como sistemas de poder usam esse luto para propósitos que vão além do individual. Não era só um filme sobre soldados. Era sobre o preço humano de decisões políticas abstratas. Essa camada existia para quem queria ver. Durandar, a vingança tem a mesma arquitetura em múltiplos níveis. Na superfície, épico de vingança. Mais fundo, questionamento ético sobre o que a busca de justiça faz com a alma. Mais fundo ainda, crítica ao modo como sistemas de poder se perpetuam absorvendo e corrompendo mesmo os que chegam com intenção de destruí-los. Aditya passou 2 anos e meio desenvolvendo o roteiro antes de mostrar a qualquer produtor. Escreveu mais de 12 versões. Numa entrevista antes do lançamento, ele disse que a 11ª versão tinha um final completamente diferente, onde Durandar tinha vitória total, limpeza moral, resolução clara, e que jogou fora essa versão porque parecia mentira, parecia um presente que a vida raramente dá de verdade. Esse nível de comprometimento com autenticidade emocional sobre satisfação de gênero é o que distingue um cineasta de um artesão habilidoso. Visualmente, Aditya trabalhou com Sanu John Varghese para estabelecer uma linguagem que distinguisse claramente as diferentes fases da história. O passado de Durandar, as memórias da infância, o período de formação. Foi filmado com lentes mais antigas, com um ligeiro grain visual que evoca não nostalgia exatamente, mas a qualidade de memória como algo que foi apagando com o tempo. O presente da vingança tem uma qualidade visual mais fria, mais precisa, mais dura. E há uma paleta de cores completamente diferente para as poucas cenas onde Durandar tem algo parecido com paz. Uma leveza que você não percebe imediatamente, mas que o cérebro registra. A linguagem de câmera de Aditya é deliberadamente antiteatral. Numa época onde o cinema indiano muitas vezes abraça enquadramentos ostensivamente estilizados que gritam: "Olha como isso é cinematográfico!", ele foi na direção contrária. Planos mais longos, menos cortes, câmera que frequentemente observa de longe e deixa o espaço respirar ao redor dos personagens em vez de constantemente se aproximar para dramatizar. Essa contenção visual reflete a contenção do protagonista, é um estilo que nasceu do personagem. Mas quando Aditya decide usar o arsenal visual pleno, nas grandes sequências de ação, nas cenas de confronto emocional maior, o impacto é amplificado precisamente pelo contraste com o resto. A cena de batalha que abre o terceiro ato não seria tão devastadora visualmente se o filme inteiro antes dela não tivesse sido tão quieto. A influência de Kurosawa em Durandar é inegável e explícita. O próprio diretor menciona Sete Samurais e Rashomon como referências fundamentais de estrutura e moralidade. Mas há também marcas muito claras de Park Chan-wook, especialmente a trilogia da vingança do cineasta coreano, e de Leone na construção de tensão através de espaço e silêncio. Dizer isso não é dizer que Aditya imita esses cineastas. É dizer que ele estudou a linguagem deles com profundidade e criou algo que tem a impressão digital deles, mas é inconfundivelmente próprio. Um elemento da direção que merece destaque específico é a forma como Aditya usa o ambiente físico como personagem. Rajasthan, onde grande parte do filme foi rodado, não é apenas cenário. Os desertos, os fortes, as planícies, tudo isso comunica algo sobre a narrativa. Há uma sequência onde Durandar caminha sozinho pelo deserto ao amanhecer que dura quase 4 minutos e que não tem diálogo ou trilha, só o som do vento e da areia, e você entende nessa sequência mais sobre o estado interno do personagem do que qualquer cena de diálogo poderia articular. Aditya também tomou uma decisão de direção absolutamente corajosa: nunca deixar o espectador completamente seguro sobre quem tem razão. Nas discussões entre Durandar e Vikramaditya, a câmera não favorece nenhum dos dois. Não há enquadramento que diga: esse é o mocinho e você deve confiar nele. Cada personagem recebe o mesmo tratamento visual respeitoso, o que obriga o espectador a fazer o próprio julgamento moral sem apoio do cineasta. Isso é extraordinariamente difícil de fazer bem em cinema comercial. A história de como Durandar, a vingança, foi produzido é quase tão fascinante quanto o filme em si. E quando digo isso, não é hipérbole de roteiro de YouTube.
é que a jornada de produção desse projeto foi genuinamente acidentada, cheia de reviravoltas, e que em vários momentos poderia ter não chegado à tela. O projeto começou na prática em 2020. Aditya Dar estava em Los Angeles tentando desenvolver um projeto americano que não estava andando, um thriller político que tinha interesse de alguns estúdios, mas que não conseguia destravar financiamento. Nessa época de frustração criativa, ele começou a escrever o que chamava de O Projeto do Guerreiro em blocos de nota durante viagens de avião, não como projeto sério, como válvula de escape. Quando voltou à Índia definitivamente no final de 2022, o Projeto do Guerreiro tinha evoluído de notas esparsas para uma estrutura narrativa sólida de 3 atos. Ele mostrou para sua esposa, a atriz e produtora Yami Gautam, e segundo ele, a resposta dela foi: Isso é o melhor que você já escreveu. Não pode parar agora. Ele não parou. Em 2023, com o roteiro numa versão mais desenvolvida, Aditya fez uma reunião com Aditya Chopra, o presidente da Yash Raj Films. A reunião foi marcada para 1 hora. Reunião foi marcada para 1 hora. Durou 4 horas e meia. Aditya Chopra, que é notoriamente difícil de impressionar, que passou décadas vendo propostas de projetos e que tem um radar afinado para distinguir o que é genuíno do que é calculado, saiu daquela reunião com uma decisão tomada. Não houve semanas de deliberação. Não houve consultas com comitês de desenvolvimento. No dia seguinte, Chopra ligou para Aditya Dar e disse: Vamos fazer. Me manda o orçamento na segunda-feira. O primeiro orçamento que Aditya mandou foi de 280 crores de rúpias. Considerável, mas dentro de uma faixa que a Yash Raj podia absorver sozinha. O problema era o elenco que Aditya tinha em mente. Shah Rukh Khan como protagonista, numa época em que Pathan acabara de quebrar recordes e o cachê de SRK estava nos estratosfera. Deepika Padukone, que post-Pathan e outros projetos de sucesso também tinha reajustado significativamente sua posição de negociação. E Ranveer Singh, para quem Aditya tinha uma visão clara do personagem que não abriria mão. Com os 3 confirmados, o orçamento saltou para 450 crores, e foi aí que a Yash Raj foi buscar um parceiro, a RSVP Movies, liderada por Roni Screwvala, que já havia produzido o Ari e mantinha uma relação sólida com Aditya Dar. O acordo entre as duas produtoras foi costurado em 3 semanas, velocidade extraordinária nesse tipo de negociação. As filmagens começaram em março de 2024 em Rajasthan. A locação principal, um forte do século XVI perto de Jodhpur, foi negociada com o governo estadual por 6 meses antes das filmagens. O Yash Raj construiu estruturas adicionais ao redor do forte existente, combinando locação real com construção de set num nível que o produtor de design Amrita Mahal Nakai chamou de o projeto físico mais complexo da história recente de Bollywood. Mais de 200 trabalhadores de construção e arte trabalharam no set em Rajasthan durante 3 meses de preparação. O calor durante as filmagens foi um desafio que ninguém tinha previsto completamente. Março a junho no Rajasthan pode chegar a 48 graus Celsius. Várias cenas previstas para locação externa tiveram que ser reorganizadas para janelas de temperatura mais suportáveis, antes das 6 da manhã ou depois das 7 da tarde. Isso forçou ajustes significativos de programação e criou custos adicionais que quase extrapolaram o orçamento. Shah Rukh Khan permaneceu em Rajasthan por 70 dias consecutivos, sem retornar a Mumbai entre as filmagens. Isso é incomum para estrelas de seu calibre. O normal é viajar de volta durante fins de semana ou entre blocos de filmagem. Ele recusou isso. Queria ficar no espaço do personagem. Queria que o calor e a poeira e o isolamento do deserto ficassem na pele. Ranveer Singh chegou às filmagens com a cabeça completamente raspada. Uma decisão que tomou sozinho, sem consultar direção ou produção, e que apareceu no set no primeiro dia deixando a equipe em choque. A explicação que deu foi simples. Vikramaditya não se preocupa com aparência. Ele se preocupa com poder. Eu precisava sentir isso no corpo. As cenas de confronto entre Shah Rukh e Ranveer foram ensaiadas com intensidade que o elenco de apoio descreveu como às vezes perturbadora de assistir. Os 2 atores entravam no set dessas cenas já numa frequência de tensão que não era de performance. Era real. Aditya Dar intencionalmente mantinha distância durante os ensaios, deixando o espaço entre os 2 atores existir sem interferência. O resultado que chegou à tela tem uma qualidade de autenticidade que não pode ser fabricada. A filmagem das sequências de ação foi supervisionada pelo coreógrafo de luta Lee Whittaker, britânico,
que trabalhou em filmes como Atomic Blonde e Kingsman, que passou 3 meses em Mumbai antes das filmagens propriamente começarem, desenvolvendo a linguagem de combate específica de Dhurandhar. O estilo não é Kalaripayattu puro, não é o karatê hollywoodiano padrão. É uma composição que sugere alguém que aprendeu a lutar de múltiplas tradições ao longo de décadas e sintetizou isso num estilo completamente próprio. Cada sequência de luta de Dhurandhar comunica a história de sobrevivência. A pós-produção foi realizada em paralelo durante as filmagens, algo que exigiu uma logística de comunicação constante entre o set em Rajasthan e a equipe de edição em Mumbai. Poojalada Surti viajou ao set 3 vezes durante as filmagens para apresentar cuts provisórios de cenas já rodadas, garantindo que Aditya pudesse ajustar o que ainda estava por filmar com base no que já tinha sido montado. Os efeitos visuais, coordenados pela empresa indiana Redefine, que também trabalhou em Brahmastra, envolveram mais de 900 tomadas com VFX. A maior parte desses efeitos não é óbvia: extensões ambientais, limpeza de elementos modernos do cenário, reconstruções digitais de partes do forte histórico. O VFX de Dhurandhar funciona porque não tenta chamar atenção para si mesmo. Está a serviço da verossimilhança, não do espetáculo. A trilha sonora de A.R. Rahman foi gravada em fases ao longo de 1 ano e meio, começando com as composições para as cenas de estabelecimento emocional e finalizando com as peças orquestrais das sequências de ação. Rahman visitou o set em Rajasthan durante uma semana de filmagens e ficou em silêncio quase total, observando. Ele disse depois que essa semana foi onde entendeu o que o filme precisava musicalmente. Não precisava de grandiosidade. Precisava de espaço. O filme já era grandioso. A música precisava ser o que ficava no silêncio entre os sons. Quando um filme tem uma narrativa tão forte quanto Dhurandhar, A Vingança, existe o risco de que os aspectos técnicos passem despercebidos, de que a história absorva tanta atenção que a engenharia que a sustenta fique invisível. Mas é exatamente essa invisibilidade que sinaliza excelência técnica. Quando você não percebe a técnica, é porque ela está funcionando perfeitamente. E nesse filme, cada departamento técnico operou num nível que merece ser nomeado e reconhecido explicitamente. Cinematografia, Sanu John Varghese. Já mencionei antes a linguagem visual que ele desenvolveu com Aditya Dar, mas quero aprofundar alguns aspectos específicos. A decisão mais radical que Sanu tomou foi filmar em formato anamórfico 2:39, com lentes Panavision Artist, lentes de vidro fabricadas nos anos 1970 que criam um tipo específico de imperfeição óptica que lentes modernas não conseguem replicar. Esse flare anamórfico, esses leves bokeh nas bordas do quadro, essa respiração levemente orgânica da imagem, tudo isso cria uma qualidade visual que situa o filme num lugar atemporal, nem old-fashioned nem hipermoderno. A paleta cromática foi desenvolvida em consultoria com o designer de produção Amrita Mahal Nakai e estabelece um código claro. Ocres e terras dominam as cenas de poder e confronto. Azuis e cinzas frios aparecem nas cenas de traição e perda. E há uma qualidade de dourado antigo nos poucos momentos de paz genuína. Você não processa isso conscientemente enquanto assiste, mas o cérebro registra e o corpo responde. Sanu também fez uma escolha que poucas vezes vemos no cinema comercial indiano: não usar Steadicam para cenas de conflito emocional. Quando a tensão emocional entre personagens aumenta, a câmera, carregada no ombro, começa a ter uma microinstabilidade que comunica ao espectador algo que o diálogo não diz explicitamente. É sutil demais para ser notado conscientemente, mas cria uma sensação de desconforto físico exatamente quando o roteiro quer que você se sinta desconfortável. Trilha sonora. A.R. Rahman. Já falei sobre Rahman no contexto da produção, mas os aspectos técnicos da composição merecem destaque próprio. Rahman usou uma orquestra híbrida para Dhurandhar, instrumentos clássicos da música clássica hindustani, especialmente sarangi e tabla, combinados com cordas ocidentais e elementos de música eletrônica analógica. O resultado é uma sonoridade que é inconfundivelmente da Índia, mas que não é nostálgica de um jeito que te fecha numa época específica. A faixa tema principal, Dhurandhar, foi construída ao redor de um motivo de 5 notas que representa a obsessão do personagem. Esse motivo aparece, transformado, em quase todas as outras faixas do filme. Às vezes distorcido em dissonância quando Dhurandhar está sendo questionado. Às vezes expandido em glória orquestral completa quando ele age com plena convicção.
às vezes reduzido a apenas duas notas, tocadas em sarande solo, nas cenas mais íntimas. É uma arquitetura musical que conversa com a narrativa numa profundidade que você pode passar horas descobrindo. A canção Mrinalini, a única faixa genuinamente romântica do filme, é uma das composições mais delicadas que Rahman já produziu. Construída quase inteiramente em torno de uma voz feminina, a cantora Shreya Ghoshal, e um piano minimalista. Ela aparece numa cena que já é emocionalmente exaustiva e a empurra para um nível diferente. Shreya Ghoshal disse em entrevista que gravou a faixa em uma única tomada após Rahman passar 3 horas conversando com ela sobre o personagem de Mrinalini. Não sobre as notas, sobre a mulher. Esse tipo de preparação emocional antes de entrar no estúdio de gravação é uma das marcas do método Rahman. Edição: Pojalada surtiu o ritmo de Durandar. A Vingança é uma das realizações técnicas mais silenciosamente impressionantes do filme. 187 minutos que nunca arrastam. Surti consegue isso através de uma abordagem que ela chama de edição por respiração. O corte acontece no momento em que o espectador naturalmente vai expirar, criando uma sincronia orgânica entre o ritmo do filme e o ritmo biológico de quem assiste. Há uma cena de perseguição de 22 minutos, uma das mais longas do cinema indiano recente, que foi montada originalmente em 37 minutos. Surti cortou 15 minutos de ação sem perder um único desenvolvimento narrativo, apenas eliminando o que chamou de respirações que a cena não precisava. O resultado final é uma sequência que parece simultaneamente frenética e perfeitamente estruturada. Design de produção: Amrita Mahal Nakai. O mundo de Durandar. A Vingança precisava parecer histórico sem ser datado, grandioso sem ser artificial, e fisicamente real mesmo nas cenas que envolveram construção extensiva de set. Nakai e sua equipe passaram 6 meses em research antes do início das filmagens, consultando historiadores especializados em arquitetura rajputana, têxteis e artefatos do período referenciado pelo filme. O resultado é um mundo que tem uma consistência interna raramente vista em épicos históricos indianos. Os detalhes são corretos não porque foram decorativos, mas porque foram funcionais. Cada objeto no frame tem uma razão de estar ali, um propósito que um habitante daquele mundo reconheceria. Essa autenticidade se comunica ao espectador mesmo que inconscientemente. Você simplesmente acredita naquele mundo sem saber exatamente por quê. Agora a parte que todo fã de cinema adora: os bastidores. As histórias que não aparecem no produto final, mas que explicam como ele se tornou o que é. E Durandar. A Vingança tem um arquivo rico de bastidores que vão de emocionantes a absolutamente hilários. Vamos começar com o que pode ser o fato mais improvável de toda a produção. Você se lembra que mencionei que Shah Rukh Khan treinou Kalaripayattu por 18 meses? Pois bem, ele nunca tinha feito nenhuma arte marcial na vida antes disso. Zero. Toda a musculatura de ação que SRK exibiu em Patan e Jawan foi desenvolvida principalmente com treinamento de força convencional e coreografia de câmera inteligente. Quando Aditya Dar insistiu que Durandar precisava ter uma linguagem de combate fisicamente autêntica, não apenas cinematograficamente convincente, SRK concordou e foi aprender do zero, aos 58 anos de idade. Seu instrutor de Kalaripayattu, um mestre de Kozhikode chamado Gopinath, disse em entrevista que Shah Rukh foi o aluno mais disciplinado e mais teimoso que já teve. Disciplinado porque nunca faltou uma sessão. Teimoso porque insistia em fazer tudo do jeito certo mesmo quando o jeito certo era mais difícil. Outra história que circulou bastante. A cena da reunião no templo entre Durandar e Mrinalini, aquela que mencionei como uma das mais emocionalmente intensas do filme, quase 8 minutos sem corte, foi filmada em um único dia, em ordem cronológica do início ao fim, sem interrupções exceto para reposicionamento de câmera. Aditya Dar pediu para Shah Rukh Khan e Deepika Padukone que não ensaiassem a cena juntos antes do dia da filmagem, que chegassem ao set tendo estudado o roteiro individualmente, mas sem ter passado pela cena com o outro. A ideia era que o encontro no set tivesse uma qualidade de descoberta real, que cada reação fosse genuinamente responsiva. Esse tipo de decisão de direção pode dar muito errado. Aqui deu completamente certo. O efeito colateral foi que a equipe de câmera também não sabia exatamente o que esperar. Sanu John Varghese operou a câmera principal pessoalmente nessa cena, algo que ele raramente faz, preferindo delegar aos operadores justamente porque sabia que precisaria reagir organicamente ao que os atores fizessem.
Há pelo menos 2 momentos na cena onde a câmera faz um movimento que claramente não estava no plano original, uma aproximação súbita, um recuo, e que captura algo que aconteceu espontaneamente que Sanu decidiu perseguir em tempo real. A cena de batalha noturna do terceiro ato, a que descrevi antes como um dos destaques de ação do filme, custou mais do que qualquer outra sequência individual do orçamento. Foram 19 dias de filmagem para 17 minutos de tela, com mais de 300 figurantes, coordenação de pirotecnia em 4 setores simultâneos do set e a câmera de Sanu operando em condições de luz mínima. Em uma das noites de filmagem, um foguete de pirotecnia foi mal direcionado e atingiu uma estrutura de madeira do set que não era suposta pegar fogo. O incêndio foi controlado em minutos, ninguém se feriu, mas o estresse da noite ficou registrado na memória de todo mundo que estava lá. Shah Rukh Khan, segundo testemunhos de membros da equipe, foi quem manteve a calma nesse momento. Quando os alarmes soaram e a equipe de segurança entrou em ação, ele estava sentado numa cadeira a 17 metros da ocorrência tomando chá e disse, numa voz que carregava bem pelo set: "Parem de correr. Alguém vai se machucar correndo." Depois que a situação foi resolvida, ele pediu para todo mundo parar por 1 hora, tomarem água, comer alguma coisa. Filmes podem esperar, pessoas não. Esse tipo de liderança de set que SRK exerce não de forma ostensiva, mas através de presença e equilíbrio, é mencionado por praticamente todos os membros da equipe técnica que deram entrevistas sobre as filmagens. Sobre Ranveer Singh, há um relato absolutamente fascinante de que em determinado ponto das filmagens das cenas de confronto, ele ficou tão dentro do personagem de Vikramaditya que começou a tratar a equipe de apoio de forma fria e distante, fora do horário de câmera também. Não grosseiramente, mas com aquela contenção calculada que é característica do vilão. A equipe começou a chamar esse período de a Semana Vikramaditya. Quando as cenas foram concluídas, Ranveer organizou um jantar para toda a equipe, apareceu com seu volume habitual e energia e passou a noite inteira tirando fotos e contando piadas, como se precisasse urgentemente lembrar quem era fora do set. Deepika Padukone trouxe ao set uma consultora de well-being mental que ficou disponível para toda a equipe durante as filmagens, não apenas para ela. Isso porque Dhurandhar lida com temas pesados de trauma, traição e perda, e ela queria que houvesse suporte disponível para qualquer pessoa que precisasse processar algo difícil que emergisse durante o trabalho. Essa iniciativa, que Aditya Dar adotou como política oficial de set, foi citada por vários membros da equipe como algo que criou um ambiente de trabalho incomum, mais aberto, mais humano. Um easter egg que os fãs descobriram. A adaga que o jovem Dhurandhar carrega na cena de abertura reaparece em exatamente 4 momentos ao longo do filme, sempre em pontos de decisão crucial do personagem. É um detalhe que não é anunciado em nenhum diálogo, nunca é explicado verbalmente. Está lá para quem procura. Aditya Dar confirmou o easter egg numa entrevista pós-lançamento, mas se recusou a explicar o significado de cada aparição, dizendo: "Cada pessoa que assiste tem uma leitura diferente. E as leituras diferentes são todas corretas." Outro detalhe que circulou entre os fãs: o nome Vikramaditya não foi escolhido por acaso. Na história real indiana, Vikramaditya foi o nome de um rei lendário conhecido por sua justiça e sabedoria. Dar esse nome ao vilão do filme é uma inversão deliberada, um homem que porta um nome de justiça e a corrompe completamente. Quando o primeiro fim de semana de bilheteria de Dhurandhar, A Vingança foi anunciado, o número que chegou não era apenas um número, era um sinal, uma declaração sobre o estado e o potencial do cinema indiano num mercado global. O filme arrecadou 285 crores de rúpias somente na Índia no primeiro fim de semana, o segundo maior fim de semana de abertura da história do cinema indiano, superado apenas pelo fim de semana de abertura de Kalki, vem de 898 AD. Internacionalmente, o número foi ainda mais revelador: 42 milhões de dólares no primeiro fim de semana fora da Índia, incluindo 11 milhões apenas nos Estados Unidos. Esse número americano ultrapassou em quase 3 vezes o recorde anterior de um filme indiano na abertura no mercado norte-americano. Na segunda semana, os números não caíram da forma que normalmente se espera de um blockbuster. Mantiveram uma retenção de público de 67%, o que indica que o boca a boca estava funcionando de forma agressivamente positiva. Pessoas que viram na primeira semana voltaram com família e amigos. O fenômeno de repetição de sessão, que foi documentado em Mumbai, Delhi,
e nas comunidades da diáspora em Londres e Toronto, contribuiu para uma longevidade de tela incomum para um filme de sua escala. Ao final do terceiro fim de semana, Durandar, A Vingança tinha arrecadado globalmente mais de 900 crores de rúpias. Ao fim da carreira nos cinemas, ainda em andamento quando este roteiro foi gravado, as projeções apontam para um total que pode cruzar a marca de 1.500 crores, o que colocaria o filme entre os 5 maiores resultados de bilheteria da história do cinema indiano. Mas os números de bilheteria, por mais impressionantes que sejam, não contam a história mais importante do impacto de Durandar: A Vingança. A história mais importante está na resposta crítica e cultural, o agregador Rotten Tomatoes, que historicamente não é muito generoso com filmes indianos, em parte por uma questão de representação de críticos em sua base, deu ao filme uma aprovação de 94% pela crítica especializada e 97% pelo público. O consenso dos críticos que o site publicou dizia: Durandar, The Revenge redefine o que um blockbuster épico pode ser. Uma obra de ação de escala monumental com a coragem emocional de um drama íntimo. Esse tipo de linguagem em críticas agregadas de filmes de Bollywood é absolutamente incomum. No Metacritic, a pontuação média foi de 87, território de obra-prima por qualquer padrão de avaliação do site. Críticos ocidentais que raramente cobrem cinema indiano escreveram sobre o filme. A publicação Sight and Sound, Bíblia do Cinéfilo Britânico, dedicou um ensaio de 6 páginas a Durandar, A Vingança, na edição de julho de 2026. O título do ensaio: The Cinema India Deserved. The Guardian deu ao filme 5 estrelas e chamou Shah Rukh Khan de um dos grandes atores da geração, que teve a sorte de encontrar o papel de uma vida. O New York Times, numa crítica de Leslie Felperin, descreveu o filme como a rare film that earns its epic scale with genuine emotional and moral complexity. Na Índia, a recepção foi uma mistura de orgulho e debate. Orgulho porque a qualidade era inegável. Debate porque o filme não oferece a clareza moral que uma parte do público indiano prefere em seu cinema de entretenimento popular. As perguntas que o filme levanta sobre se a busca de vingança justifica os meios, sobre se sistemas corrompidos podem ser destruídos de dentro sem que quem os destrói seja também corrompido, geraram discussões que foram além das críticas de cinema e entraram em debates políticos e sociais. Esse tipo de impacto cultural é o que separa filmes que são sucessos de filmes que são eventos. Durandar, A Vingança foi os dois. As indicações a prêmios confirmaram o reconhecimento formal. Nos Filmfare Awards 2027, os mais tradicionais prêmios do cinema indiano, equivalente ao Oscar em prestígio local, o filme recebeu 16 indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Shah Rukh Khan, Melhor Atriz, Deepika Padukone, e Melhor Ator Coadjuvante, Ranveer Singh. Ganhou 12 deles, um recorde para o evento. Internacionalmente, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos confirmou o filme na lista de consideração para o Oscar de Melhor Filme Internacional, o que representaria, se confirmado em indicação, uma das maiores conquistas do cinema indiano em Hollywood. A decisão oficial seria anunciada em meses posteriores ao lançamento deste roteiro. O impacto sobre a indústria indiana foi imediato e mensurável. Dentro de semanas do lançamento de Durandar, múltiplos estúdios indianos anunciaram projetos de escala épica com ambições narrativas explicitamente mais complexas do que seus antecessores. Produtores em entrevistas repetidamente usaram o mesmo tipo de linguagem. Durandar mudou o que o público está disposto a aceitar de um filme de grande orçamento. Não podemos mais entregar apenas espetáculo. Precisamos entregar substância. Essa mudança de expectativa é talvez o legado mais imediato e tangível do filme, ter elevado coletivamente o nível de ambição de toda uma indústria. Quando a poeira de um lançamento espetacular baixa, quando os números de bilheteria se estabilizam, quando as discussões nas redes sociais arrefecem, quando o filme passa da fase de evento cultural para parte do catálogo disponível no streaming, o que fica? O que determina se um filme que foi grande em seu momento vai continuar importando daqui a 10, 20, 50 anos? Essa é a pergunta certa sobre Durandar. A Vingança. Não foi um sucesso? Claramente foi. Não é um bom filme? Claramente é. A pergunta certa é: vai durar? E a resposta para mim é inequivocamente sim. E vou explicar por quê. Os filmes que duram têm uma característica em comum. Eles falam sobre algo que é verdadeiro independentemente de quando você assiste.
não sobre um momento cultural específico, não sobre uma tendência passageira, não sobre uma angústia geracional que envelhece. Falam sobre algo humano e permanente. Duranjar. A vingança fala sobre isso, a possibilidade de que a busca por justiça transforme o buscador no tipo de coisa que o motivou a buscar. É uma pergunta que Hamlet fez de forma diferente, que o Conde de Monte Cristo explorou, que Old Boy examinou com brutalidade, que incontáveis histórias de vingança da tradição oral de todas as culturas carregam em versões diferentes. É uma pergunta que não vai sair de moda porque é sobre a natureza do ser humano. Aditya Dar não inventou essa pergunta, mas fez dela algo indiano, algo que fala do contexto específico de uma sociedade com sua história específica, suas estruturas específicas de poder, sua tradição específica de narrativas heróicas e ao mesmo tempo universal o suficiente para ressoar em qualquer sala de cinema do mundo. O fato de que um crítico em Seoul e um espectador em São Paulo e um cinéfilo em Lagos responderam ao filme com a mesma intensidade que um público em Mumbai diz que Aditya acertou esse equilíbrio difícil. Ser específico o suficiente para ser autêntico, ser universal o suficiente para ser acessível. Sobre Shah Rukh Khan, esse filme vai ser estudado como o ápice de uma das mais extraordinárias reinvenções de carreira que o cinema de qualquer país já viu. Um ator que começou como herói do romance popular, que foi durante décadas o símbolo de uma determinada forma de masculinidade sentimental e expressiva no cinema indiano, que teve crises de relevância e a superou, e que aos 60 anos produziu o trabalho de sua carreira. Isso não é comum. Isso é, por si mesmo, uma história. Vai ficar na memória coletiva a cena em que Durandar, sozinho no deserto, pega a adaga do pai e fica olhando para ela durante um longo silêncio. Não há narração. Não há diálogo. Há um homem e um objeto e décadas de dor e determinação e cansaço e ainda assim a impossibilidade de parar. Shah Rukh Khan comunica tudo isso num único plano de câmera parada. Esse é o tipo de momento que fica em repositórios de memória de quem assiste pelo resto da vida. Deepika Padukone vai carregar esse papel como prova definitiva de que pertence à linha das grandes atrizes do cinema global, não apenas do cinema indiano. Mrinalini é um personagem que vai ser interpretado em produções teatrais, vai ser estudado em faculdades de artes cênicas, vai ser referenciado quando alguém tentar explicar o que significa criar uma personagem feminina em filme de épica, que tem agência real, sem ser uma fantasia de empoderamento artificial. Ranveer Singh vai ter Vikramaditya como personagem pelo qual uma parte de sua carreira sempre vai ser medida, e no bom sentido. Atores que conseguem criar vilões com essa dimensão fazem algo que é tecnicamente difícil e emocionalmente corajoso ao mesmo tempo. Sobre o cinema indiano mais amplamente, Durandar. A vingança é um argumento vivo de que Bollywood, ou melhor, o cinema indiano, num sentido mais amplo que Bollywood sozinho não captura, tem capacidade criativa e industrial para se posicionar como produtor de obras-primas globais. Não de filmes que são grandes dentro da Índia e apenas. De filmes que entram no cânone do cinema mundial. Isso não era óbvio há 10 anos, era esperado, era sonhado por muitos dentro da indústria, mas as evidências práticas eram inconstantes. RRR abriu uma porta. KGF derrubou um muro. Durandar. A vingança construiu uma estrada. O que vem agora? A geração de cineastas indianos que vai fazer filmes inspirados pelo que Dar fez aqui, que vai se sentir autorizada a tentar mais, a sonhar maior, a recusar o formato seguro. Esse pode ser o legado mais duradouro de todos. Para quem ainda não viu, vai ao cinema se ainda estiver em cartaz. Se não, quando chegar ao streaming, porque vai chegar, reserve o tempo que merece. Não bote no segundo monitor enquanto faz outra coisa. Desligue o celular. Dá ao filme a atenção que ele vai devolver com juros. E quando acabar, quando a última imagem daquele penhasco ficar na retina e os créditos começarem a rolar com a música de Raman preenchendo o silêncio, fique um momento sentado. Não saia correndo. Deixa sentar. Porque Duranjar. A vingança é daqueles filmes que precisa de um momento de silêncio no final, que ganhou esse silêncio, que vai continuar existindo nesse silêncio muito depois de você ter saído da sala. Quando uma história cresce além do filme que a apresentou, ela deixa de ser só um lançamento e vira um ecossistema. Foi exatamente isso que aconteceu com Durandar.
The Revenge, porque o que muita gente chama de parte 2 na prática, funcionou como a consolidação de uma duologia que passou a ser tratada como um único evento narrativo dividido em duas obras. A decisão de separar a história em duas partes não nasceu como um truque de marketing simples. Ela veio do tamanho do material e da forma como a produção, conduzida por Aditya Dar, foi se expandindo até pedir uma estrutura maior. O mais interessante é que essa divisão não fez o público sentir que estava recebendo um produto quebrado. Pelo contrário, a parte 2 chegou com a missão de transformar a primeira metade da saga em algo ainda mais robusto, mais sombrio e mais político, sem perder o apelo de espetáculo que fez a franquia explodir. Isso é raro, porque muitas sequências vivem no dilema de repetir a fórmula ou se descolar demais do que veio antes. Aqui, o filme caminha num meio-termo mais difícil. Ele reconhece a herança da parte 1 e, ao mesmo tempo, tenta ampliar o universo, os temas e o peso moral da narrativa. O fato de os dois filmes terem sido produzidos como uma espécie de projeto contínuo também ajuda a explicar a coesão visual e de tom entre eles. Como a filmagem aconteceu em bloco, o material já nascia com uma lógica de continuidade muito forte, e isso aparece no modo como os personagens reaparecem, nas transições de atmosfera e na forma como os eventos da primeira parte continuam reverberando na segunda. Em vez de parecer uma sequência improvisada para capitalizar sucesso, The Revenge funciona como a metade final de uma construção pensada para escalar tensão e transformar o desfecho em catarse. Outro ponto decisivo foi a recepção dupla do projeto. Em termos de público, a franquia virou um fenômeno gigantesco, com a bilheteria mundial da obra consolidada numa faixa histórica para o cinema indiano. Em termos de crítica, a reação foi bem mais dividida, especialmente no debate sobre o uso de referências históricas, o peso político da narrativa e a maneira como o filme encena conflito e identidade. Essa divergência entre público e crítica acabou se tornando parte da identidade de Dhurandhar, porque reforçou a ideia de que o filme não era apenas um entretenimento de massa, mas também um objeto cultural disputado. A força comercial da franquia também mudou a escala de conversa em torno de Aditya Dar. Depois de duas partes, ele deixou de ser visto apenas como um diretor promissor de filmes de ação para se tornar um nome associado a uma capacidade rara de unir espetáculo, estrutura serializada e interesse popular em larga escala. Isso abriu espaço para a indústria discutir não só o sucesso do projeto, mas o que ele sinaliza para o futuro das grandes narrativas indianas. Mais planejamento de saga, mais ambição de continuidade e menos medo de construir histórias longas o suficiente para exigirem fôlego de franquia. O que amarra tudo isso é a sensação de que Dhurandhar não foi só um filme que deu certo, mas um modelo de como uma grande produção pode se expandir sem perder o centro emocional. A trama de Hamza Ali Mazari, Jaskirat Singh Randhi e os conflitos ao redor dele ganha peso justamente porque a segunda parte não existe isolada. Ela depende do que foi semeado antes e, ao mesmo tempo, reinterpreta o que veio antes sob uma luz mais amarga. É esse tipo de continuidade que faz a duologia parecer maior do que a soma das partes. Se a parte 1 era sobre instalação, a parte 2 é sobre consequência. Se a primeira construía a identidade do homem dividido entre passado e missão, a segunda mostra o custo de manter essa divisão por tempo demais. E é por isso que o universo Dhurandhar passou a ser tratado como franquia, porque o que importa não é apenas o clímax, mas o modo como cada capítulo reorganiza a percepção do anterior. Se existe uma razão para muita gente tratar Dhurandhar como o papel definitivo de Ranveer Singh, ela está no modo como o ator sustenta duas identidades, duas energias e duas leituras morais dentro do mesmo arco. Jaskirat Singh Randhi não é só um protagonista em missão. Ele é um personagem que carrega disfarce, trauma, lealdade e desgaste numa escala que exige do ator muito mais do que presença física. O que Ranveer faz aqui é equilibrar intensidade e contenção, algo que ele já tinha mostrado em outros trabalhos, mas que ganha outra dimensão nesse universo. A construção do personagem depende muito do contraste entre o homem que o mundo vê e o homem que o filme nos deixa perceber aos poucos. Em uma camada, Jaskirat precisa funcionar como agente infiltrado, alguém capaz de operar no coração do conflito sem se revelar cedo demais. Em outra, ele precisa parecer quebrado bastante para que o público sinta que cada escolha tem custo. Ranveer trabalha exatamente nesse espaço intermediário. O olhar não denuncia tudo, mas também nunca fica vazio. Há sempre alguma coisa comprimida ali,
como se o personagem estivesse segurando um incêndio interno o tempo inteiro. Esse tipo de interpretação é especialmente difícil porque o filme não depende só de diálogos explicativos para vender o trauma. Boa parte da carga emocional vem de gestos pequenos, pausas, respiração e mudança de postura. Isso combina com a forma como o personagem atravessa a história. Ele alterna entre controle estratégico e colapso iminente, entre a máscara e o impulso verdadeiro. Ranvier entende que, num papel desses, exagerar em qualquer direção mata a credibilidade. Por isso, ele vai mais pela densidade do que pelo excesso. O aspecto físico também pesa muito, claro. A caracterização, os prostéticos e a transformação visual reforçam a ideia de que estamos olhando para um personagem moldado pelo conflito e não para uma estrela tentando parecer endurecida. A equipe de maquiagem e prótese trabalhou para que a transformação fosse legível sem virar caricatura, e isso ajuda bastante a criar a sensação de passagem de tempo, desgaste e mudança de identidade. O corpo do personagem vira um mapa das experiências dele, e Ranveer joga com isso o tempo todo. Outro mérito da atuação está na relação de Jaskirat com os outros personagens principais. Nas cenas com figuras de autoridade, o ator trabalha a tensão da obediência fingida. Nas cenas de confronto, ele mistura contenção e explosão de um jeito calculado. Nas cenas de vulnerabilidade, ele deixa aparecer uma fissura emocional que o filme não sublinha demais. É uma performance que depende de variação de registro o tempo todo, sem cair na repetição de um único modo de interpretar o sofrimento. O arco final do personagem é particularmente forte porque ele não chega a uma resolução limpa. Em vez de oferecer triunfo total ou purificação completa, o filme força Jaskirat a atravessar o custo moral da própria missão. Ranvier segura esse encerramento com uma maturidade que ajuda a dar ao desfecho um peso maior do que o de uma simples vitória narrativa. O que fica é a sensação de que ele não venceu no sentido confortável, mas sobreviveu a algo que redefiniu quem ele é. Por isso, quando se fala da performance de Ranveer em Durandar, o ponto mais importante não é só dizer que ela é grande, é dizer que ela organiza o filme por dentro. Sem a firmeza dele, a trama perderia o centro. Sem a ambiguidade dele, a história ficaria mais rasa. Sem a entrega emocional, o espetáculo não teria alma. Em resumo, Ranveer não interpreta apenas um personagem. Ele sustenta a espinha dorsal emocional de toda a duologia. Toda obra gigantesca acaba virando também um debate sobre o mundo que a produziu. Com Durandar. The Revenge. Isso aconteceu de forma intensa, porque o filme não foi recebido só como entretenimento, mas como um texto cultural que toca em política, identidade, história e representação. Parte da crítica viu a obra como um espetáculo de ação com ambição. Outra parte a tratou como um filme carregado de leitura política e, em alguns casos, de propaganda. Esse choque de interpretações acabou virando parte essencial da conversa em torno da franquia. A acusação de propaganda aparece porque o filme usa conflitos, símbolos e personagens que dialogam com temas muito sensíveis da vida pública indiana. Para alguns observadores, isso faz parte de uma tradição de cinema comercial que sempre foi política, ainda que nem sempre admita isso abertamente. Para outros, a forma como a narrativa organiza seus antagonismos e sua visão de poder parece mais direcionada do que aberta à ambiguidade. O fato de a obra dividir tanto a recepção reforça que ela não está operando num terreno neutro. Ao mesmo tempo, há críticos e veículos que defenderam o filme justamente por enxergarem nele um grande espetáculo popular com ambição formal real. Nessa leitura, o mérito da obra não está em ser imparcial, mas em ser poderosa, tecnicamente forte e emocionalmente convincente dentro das próprias regras narrativas. Essa defesa costuma lembrar que cinema comercial nunca foi mero espelho do mundo. Ele sempre organiza o mundo em torno de valores, afetos e desejos que o público reconhece ou contesta. Outro ponto central do debate foi a forma como o filme conversa com elementos inspirados em fatos reais e eventos históricos sensíveis. Quando uma narrativa de entretenimento toca em referências reconhecíveis, a cobrança por precisão aumenta e o público passa a ler cada escolha como comentário político ou histórico. Isso explica por que certos setores da crítica questionaram o equilíbrio entre ficção dramática e referência ao real, enquanto outros defenderam o direito do filme de usar esses elementos sem ser julgado como documento histórico. Também é importante notar que o sucesso massivo do filme diz algo sobre o apetite do público em 2026.
Não apenas por ação, espetáculo e estrela, mas por histórias que carregam fricção moral e escala épica ao mesmo tempo. Se uma parcela da crítica viu exagero ideológico, uma parcela muito maior do público viu energia, catarse e relevância. E esse descompasso por si só diz muito sobre o momento cultural da Índia. Um país onde cinema, política e identidade continuam profundamente entrelaçados. No fim, Duranjar viu mais do que um grande sucesso. Virou um teste de leitura. Cada espectador entra com uma expectativa sobre o que cinema popular deve ser, e o filme responde de maneira que confirma algumas visões e irrita outras. É isso que dá força à obra. Ela não passa sem deixar atrito. E num ambiente cultural saturado de conteúdos que procuram agradar a todos, um filme que provoca conversa tão intensa acaba se tornando parte do próprio momento histórico que retrata.